Fala automatizador, Anderson aqui. Nesse vídeo, já vou até ser direto ao ponto aqui. Eu vou estar entregando o ouro para você. Realmente, isso que eu vou estar mostrando para você aqui vai ser de forma gratuita, tá? Já dentro do template aqui do vídeo, eu vou estar disponibilizando de forma gratuita lá na Zeniton Academy. O link para baixar o template vai estar aqui no comentário fixado e na descrição. Beleza, mas que ouro é esse que eu vou estar entregando para você? Basicamente, imagine que você tenha um produto, você tenha um ambiente onde você quer gravar o conteúdo sobre aquele produto, e aí você precisa criar um personagem que de fato consiga segurar aquele produto nas mãos naquele ambiente que você quer que ele atue e que basicamente ele vai estar fazendo a propaganda, fazendo o comercial para aquele produto naquele ambiente. Então é disso que trata o vídeo de hoje. Tudo dentro do N8N, misturando duas tecnologias, Nano Banana e o Veo3, ambas tecnologias do Google. Então vamos embora para o vídeo, né? Antes de mais nada, deixa eu apresentar a vocês o Kia AI, certo? É uma plataforma, eu não sou patrocinado por ela, tá pessoal? Mas é uma plataforma onde você consegue ter acesso a várias tecnologias em um só local, né? Você pode ver que a gente tem aqui o Nano Banana, Veo3, Hunray, Suno, enfim, várias tecnologias. Então você coloca créditos aqui dentro da plataforma e você consegue utilizar essas tecnologias, beleza? Então, primeiramente, eu quero apresentar a vocês aqui o Nano Banana e o Veo3, beleza? O Nano Banana, basicamente, ele serve para você estar criando, principalmente, edições de imagens bem realistas, tá? Claro, você consegue estar criando imagens aqui, né? Por exemplo, que tem um exemplo onde ele dá um prompt simples e ele gera a imagem, como também você pode estar fazendo edições, tá? Ele deu aqui um prompt, deu uma imagem de exemplo e basicamente ele transformou essa imagem em um boneco bem realista, tá? Então você pode ver que realmente bem realista. Então é isso que o Nano Banana faz, de forma bem resumida aqui para vocês entenderem. E o VO3 já serve para você estar criando vídeos. Então ele serve para você estar criando vídeos. Você pode colocar imagens de exemplificação aqui, né? Tu bota uma imagem, dá um prompt do que quer que aconteça e aí você vai estar gerando esse vídeo, podendo ser no formato horizontal ou em um formato vertical. Então aqui na plataforma, pessoal, vocês colocam créditos aqui dentro, certo? Para usar essas tecnologias. O Nano Banana você gasta apenas 4 créditos, é bem baratinho. O VO3, caso você queira utilizar o VO3, você gasta 80 créditos se for usar o Fast, e se for usar o Quality, que é o mais potente, digamos assim, são 400 créditos, ele é bem carinho, né? A gente vai estar utilizando o Fast mesmo aqui nesse nosso exemplo. Então você vai lá, coloca lá créditos, você vem aqui, ó, na parte aqui de cobrança, pode ver que 1000 créditos é equivalente a 5 dólares, beleza? Beleza, show de bola. Como que vamos estar integrando tudo isso dentro do N8N? Vamos estar utilizando essa automação. E é justamente essa automação, esse template que eu vou estar disponibilizando gratuitamente para vocês, beleza? Então, primeiramente, eu vou querer mostrar para vocês um exemplo, né, de algo que eu já fiz. Vou mostrar aqui como que foi feito o passo a passo. E depois vamos criar vou rodar uma automação nova que nem eu sei o resultado dela ainda, tá? Então vamos dividir aqui nessas etapas. Então, antes de irmos para mostrar de fato algo que eu rodei aqui que funcionou, eu quero que vocês entendam o que cada nó desse aqui vai fazer, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou estar executando aqui o fluxo, certo? E aqui eu tenho algumas instruções que eu coloquei, né? Que é a direção criativa. Então, por exemplo, quero um homem vestido com roupa casual, sentado na cadeira, segurando o produto na mão. Então, nesse caso aqui, eu dei uma instrução do que eu quero, de fato, assim, de forma bem resumida, do que eu realmente quero que aconteça, tá? A proporção do vídeo, no caso é vertical, então é 9:16, se fosse horizontal seria 16:9. E o modelo, se eu for utilizar o Fast, eu venho aqui e coloco underline Fast, tá? Então, essa é a direção criativa. Na verdade, antes de eu entrar com mais detalhes sobre a execução em si, quero que você veja o seguinte, que eu tenho uma planilha e cada linha dessa seria um projeto que eu estarei iniciando. Observe que tem um que está finalizado e um aguardando, beleza? Então, o que eu coloco aqui? Eu venho, coloco o background e coloco o produto, tá? Uma foto do fundo e uma foto do produto, beleza? E o status eu deixo como um status aguardando, certo? O resultado da imagem e o resultado do vídeo é colocado aqui pela automação do end-to-end. Inicialmente não tem, tá? E onde que eu subo as imagens? Bom, eu subo as imagens em um bucket lá dentro do Supabase, tá? Então eu crio meu conta aqui no Supabase, eu venho aqui, ó, em Storage, New Bucket, coloco o nome do bucket, ativo aqui Public Bucket e é só subir as imagens aqui, que é, por exemplo, essa cadeira de plástico foi usada em um dos vídeos, ó.
Eu venho aqui, ó, get URL e pronto, né? Só clicar em upload, subo o arquivo, aí se eu venho aqui em get URL, eu já tenho a URL. Tá bom, pessoal? Beleza, mas que projeto foi esse que eu fiz aqui que tá como finalizado? Aqui, ó, em background, esse é o fundo que eu vou utilizar para esse projeto. Uma cadeirinha de plástico, simplesinha, tá? No ambiente aqui, beleza. E o produto que eu quero anunciar é um filtro de café. Eu vim aqui, ó, e terei aqui a foto do filtro de café. Beleza, show de bola. Então, eu tenho o fundo e tenho o produto. E aí, eu já vou mostrar para vocês aqui o resultado. Inicialmente, a gente tem esse resultado aqui, que é o resultado da imagem. Então, olha só, foi gerada uma pessoa. Cara, isso aqui tá surreal. Sério mesmo, surreal. Isso aqui foi feito pelo Nano Banana, tá, gente? Naquele ambiente, segurando o produto. Cara, isso aqui tá incrível, incrível. E beleza. E a partir disso aqui, eu vou e faço a animação, tá? Utilizando o VO3. E a animação ficou dessa maneira aqui. Você já reparou como um bom filtro faz toda a diferença na hora do café? Eu só uso o original Melita 102. Perfeito. Então, primeiramente, eu tive o background, tive o produto, juntei tudo em uma imagem e depois gerei o vídeo. Algumas observações na questão dos vídeos aqui. Primeira observação, quando você for tirar a foto do produto, é interessante vocês terem um ângulo, né? Para ele ter uma noção da profundidade. Por exemplo, nesse caso aqui, eu tirei uma foto aqui de um filtro de papel. Só que a foto que eu tirei do filtro de papel, ela estava apenas frontal. Então, o VO3 ele não tem noção, por exemplo, de profundidade desse filtro de café. Então, pode ver que ele acabou criando aqui uma profundidade a mais, né? Como se ele fosse uma embalagem meio pouco parecida com um de leite, digamos assim. Mas aí, se você for tirar uma foto um pouco inclinada, para ele ver qual que é a profundidade, esse problema que já resolve, certo? E eu fiz também uma comparação usando o Fast, lá do VO3, com o original, tá? Eu tive aqui algumas diferenças. Então, por exemplo, esse aqui foi utilizado, foi o Fast, tá? Você já reparou como um bom filtro faz toda a diferença na hora do café? Eu só uso o original Melita 102. Ok. E temos o gerado por mais caro, de 400 créditos. Você já reparou como um bom filtro faz toda a diferença na hora do café? Eu só uso o original Melita 102. Então, assim, a maior diferença entre um e o outro é o preço, porque esse aqui é absurdamente caro comparado com o outro, tá? Mas fora o preço, a única coisa que eu vi de diferença foi na questão de detalhes na boca, tá? Observe que aqui no Fast, ele tem um momento aqui que a boca ele acabou ficando um pouco descolada, fica um pouco estranho, né? Não fica tão real. Já no de maior qualidade, ele já basicamente resolve nessa questão. Fora isso, cara, não vi nenhuma outra diferença. Outra coisa interessante também que eu percebi foi que, observe que a imagem original, deixa eu ver cadê a imagem? Aqui, ó. A imagem original, ela é dessa forma. Tá vendo? Ela corta aqui o pé da pessoa. Então, o VO3 ele vai gerar dois URLs para você. O vídeo com esse mesmo formato e o vídeo no formato que a gente escolheu lá. No caso, o vertical. Só que aí ele acaba criando. Isso aqui daqui para cima foi criado. Aqui para baixo foi criado. Então, tá vendo? Fica até o pé grandão por causa disso. Ele criou. Aqui não. Aqui já foi o vídeo no formato Parou como um bom original. Filtro faz toda a diferença na hora do café. Eu só uso... Tá? Eu acho mais interessante estar usando no mesmo formato da imagem. Beleza? Mas já vocês vão entender que eu tô falando sobre isso aqui. Bom, então já viram, né, o resultado. Vou mostrar para vocês agora a automação por trás desse resultado. Então, inicialmente, eu dei uma direção criativa, como eu já tinha mostrado para vocês, ó. Quero um homem vestido com roupa casual, sentado na cadeira, segurando o produto na mão. Daí, ele vai estar pegando aquela linha lá no Google Sheets. Eu passei aqui a URL do Google Sheets. Eu filtrei para ele só puxar os que tiverem status aguardando. E marquei a opção, ó, Return on First Matching Row, ou seja, para ele retornar apenas um item. Então, ele vai retornar sempre o primeiro que estiver como aguardando. Beleza? Feito isso, ele vai começar a fazer duas análises. Primeiro, uma análise do background e depois uma análise do produto. Aqui na análise do background, eu coloquei o modelo na GPT-4 ou Lessons, em todos, e fiz a seguinte instrução, ó, faça uma análise detalhada do background. E passei a URL que veio lá do Google Sheets. E desmarquei a opção de simplificar. Desmarquei para ele ficar com mais detalhes. Beleza? Daí ele veio e fez aqui as instruções. Inclusive, vou até ver aqui alguma execução. Tava fazendo vários testes aqui. Vou pegar mais ou menos essa daqui. Beleza? Olha só. Ele veio aqui, ó, e fez uma descrição do background, tá? Ó, quando a imagem é composta por uma porta dupla branca, acompanha essas contemplências horizontais, então dá toda uma descrição aqui desse background. Da mesma forma, o do produto. Então ele veio aqui, ó, e dá toda a descrição sobre o produto de forma detalhada. Por que que eu quero essas descrições? Para deixar o agente responsável pelo prompt da imagem com muito mais informações. Ele vai ficar muito mais propenso a dar uma instrução interessante, beleza? Porque antes de eu gerar lá a imagem do banana, eu preciso gerar um prompt que seja interessante, tá? Então, eu tenho um agente aqui que vai fazer essa análise. Então, beleza. Depois de eu analisar o background e analisar o produto, eu usei aqui o Mesh para combinar esses dois, tá? Para ter apenas uma única saída. E passei aqui para o prompt imagem, tá? Aqui no prompt imagem, eu passo no input a direção criativa e a descrição do background. E aqui embaixo eu coloco a descrição do produto, beleza? Depois que eu faço isso, aí beleza.
temos aqui o nosso prompt, tá? O prompt no formato JSON, certo? E aqui, ó, tem aqui o contexto, tem a função dele, beleza? Critérios, algumas regras, tá bom? Por exemplo, a imagem gerada deve ser condizente com o background e produto descritos, né? Você deve sempre usar a tool think para dupla checagem antes de dar uma resposta final. Então ele tem toda aqui uma instrução aqui do prompt, beleza? A ideia é que ele gere um prompt, tá? Ele gere um prompt e esse prompt vai ser usado no Nano Banana, tá? Então, ó, por exemplo, o prompt que ele gerou aqui foi o seguinte, ó, tá? Ele gerou esse prompt aqui. Não tem importância se o prompt é em português ou em inglês, tá, pessoal? Então, ele gerou esse prompt aqui do homem e tudo mais. Show de bola. Depois de ser gerado esse prompt aqui, aí o que ele vai fazer? Ele vai subir as imagens lá no Nano Banana, usando a API do QAI, beleza? Então, ó, o método post, passo essa URL aqui, tá? A autenticação, eu criei uma autenticação, tá? Eu usei aqui o generic credential, o tipo header, e aqui eu criei uma do próprio AI, tá, pessoal? Então, ó, authorization, e aqui eu passei minha API key, que é o better, certo? Aqui, ó, send body, aqui eu vou passar as informações. Modelo, tá? Aqui no input eu passo o prompt gerado pela IA anterior, e aqui eu passo as duas URLs, do background e do produto. E o formato que eu quero é PNG. Depois eu vou aguardar 30 segundos, que é o tempo geralmente para poder finalizar essa edição. Ele é bem tranquilo de editar. E depois eu vou pegar essa URL. E depois dos 30 segundos vai estar pronto, eu venho e faço um get para puxar a URL da imagem. E vou lá e subo essa URL lá no Google Sheets. Então eu atualizo lá, boto para, quer dizer, aqui não pode nem estar como finalizado, né? E no caso, status, pode deixar assim mesmo. Tá, beleza. Ele vai usar aqui o número da linha e vai passar aqui a URL. Beleza. Depois disso, vamos fazer uma nova análise. Agora é a análise da imagem gerada pelo Nano Banana. Escreva detalhadamente todo o conteúdo da imagem, certo? E depois disso, teremos um outro agente focado no prompt do vídeo. Então, ó, direção criativa e a descrição da imagem, beleza? E aqui tem o prompt desse novo agente, ok? Perfeito. Esse agente aqui, ele vai ter uma saída de output específica, tá? Eu quero que ele saia da seguinte maneira. Primeiro passa no prompt e depois passa no diálogo, que é a frase que será falada no vídeo. Depois que ele tiver essas duas informações, aí sim ele vai estar chamando lá o VO3, certo? Passando da seguinte maneira, ó. No prompt eu passo instruções e depois passo o diálogo. Tudo junto aqui na parte prompt. Aqui eu passo a URL gerada pelo Nano Banana, o modelo, podem ser VO3 ou o VO3 Fast, e aqui a proporção, certo? Eu aguardo 3 minutos, já é um tempo bem interessante para estar finalizado. Acabou os 3 minutos, aí eu vou pegar a URL do VO3, entendeu? E passo aqui no Google Sheets. Lembrando que esse VO3, ele passa dois tipos de URL quando finaliza, tá? A URL original, que eu vou até mostrar para vocês aqui. Ó. Ele passa aqui a URL original e a result URLs. A original é o vídeo com a proporção igual da imagem gerada pelo Nano Banana. Já o results é com a proporção que eu escolhi. Então ele vai, tipo, se não tiver exatamente igual, ele vai criar algumas coisas ali que não tem. Só que aí eu passei para o Sheets a original. Eu prefiro a original para também não estar dando chance de ficar um negócio bugado, um negócio feio. Certo? Beleza, então. Agora que vocês entenderam como é que funciona a automação, já viram o resultado anteriormente, vamos agora, na prática, estar gerando agora um novo projeto, certo? E eu quero utilizar duas imagens que eu já coloquei até lá no Google Sheets, tá? Vou até mostrar para vocês aqui. Olha só, o background que eu quero utilizar é esse daqui, esse fundo aqui, ó, deserto, certo? E o produto que eu quero utilizar vai ser uma xícara de café, tá? Eu quero que seja uma pessoa ali com agasalho de frio, tomando café no deserto. Enfim, deu essa vontade de criar esse tipo de conteúdo. Então vamos lá, né? Então para isso, eu vou ter que vir aqui na minha direção criativa e vou ter que especificar isso, tá? Quero um homem com roupas de frio, todo coberto, segurando uma xícara de café no deserto. Ok, deixa dessa forma aqui, vou salvar. Vamos lá, né? Vamos ver o que vai estar gerando. Vou executar. Ele já puxou lá a linha, né? Tava como aguardando. Beleza. Nesse momento, está analisando o background. Gerou a descrição do background. Então aqui, ó. Ele fez... Ó, a imagem retratou extenso deserto. Beleza. Gerou aqui tudo certo. Gerou a análise do produto, tá? Juntou tudo e já teve a imagem aqui, o prompt da imagem gerado, tá? Que ele fez aqui, ó. Um vestido com roupas de inverno pesadas, sobretudo de lã escuro, cachecol, luvas e gorro, todo coberto, segurando em ambas as mãos uma xícara preta de café, latte com latte e arte visível, pelo um pires preto. Ok. Foco visual no contraste entre o calor do café e vestimento do homem e o clima do deserto. Beleza. Jogou aqui pra o Nano Banana para gerar a imagem. Passou os 30 segundos. E vamos dar uma olhadinha aqui, ó, se ele já gerou, ó. Já gerou. Vamos ver qual foi a imagem que foi gerada. Olha só. Perfeito. Então a gente tá usando aqui esse fundo, o homem todo agasalhado, de frio, segurando o café. Ok. O
prompt vídeo já concluiu. Vamos ver aqui qual que foi o prompt utilizado, ó. Centralizado, totalmente coberto com roupas de inverno, segurando uma xícara de café com arte latte elegante sobre um pires preto. O fundo revela dunas de areia dourada e alaranjada. Ok. A atmosfera surreal e tranquila, duração gerida 10 a 12 segundos, com leve movimento panorâmico horizontal, acompanhando o olhar do personagem para a imensão do deserto. Diálogo, adivinha, está mais quente do que parece, mas tem dias que mesmo no deserto, tudo que eu preciso é de um bom café quente e uma dose de ironia para combinar com o visual. Ok, esse foi o diálogo gerado pelo prompt vídeo. Ele já mandou aqui pro VO3, né? E a gente vai estar aguardando aqui 3 minutos para dar tempo de gerar a imagem. Quando gerar, aí eu volto aqui. Pronto, pessoal, finalizou aqui. Vamos ver aqui no Google Sheets que se já colocou aqui o resultado. Então, pessoal, acabou que aqueles 3 minutos não foram suficientes. Aí acabou bugando porque não tinha a URL pronta. Então, nesse caso, o ideal seria colocar ali 4 minutos, até mesmo 5 minutos para garantir, tá? Mas aqui, ó, vindo aqui em logs no QI, já tá aqui, ó. Foi essa execução aqui, 80 créditos, que foi o fast que a gente utilizou. E aqui tem a URL. Vamos estar vendo aqui o resultado. Opa, esqueci de apagar aqui as aspas. Vamos lá. Adivinha, tá mais quente do que parece. Mas tem dias que, mesmo no deserto, tudo que eu preciso é de um bom café quente e uma dose de ironia para combinar com o visual. Perfeito. Então, tá aqui, né? Criamos aqui um cara de agasalho no deserto tomando café. Adivinha, Perfeito. tá mais quente do que parece. Mas tem dias que, mesmo no deserto, tudo que eu preciso é de um bom café quente e uma dose de ironia para combinar com o visual. Show de bola. Então, é isso, né? Então é melhor ficar por aqui agora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que eu vou deixar o template disponível lá na Zenton Academy, minha comunidade gratuita, tá, pessoal? O link vai estar aqui no comentário fixado, vai estar na descrição. Então, aproveita e já pega lá. E, se não é inscrito, se inscreve, deixa seu comentário aí, dizendo aí a sua opinião, o que tu achou. É isso. A gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!